Solus Christus. Esse é o conceito que nós vamos refletir no vídeo de hoje a respeito dos 5 solas da fé reformada. À medida que a fé evangélica se secularizou, muitos dos seus interesses se confundiram com os interesses da cultura e as coisas começaram a desandar. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento e da providência pelo acaso. Nós deixamos de lado a cruz de Cristo e colocamos no centro a nossa visão. A teologia reformada acredita que a salvação acontece por meio da graça e da fé quando nós lemos a Escritura, mas somente por meio de Cristo, aquele que se sacrificou por nós e tornou esse novo acesso a Deus possível. Ou seja, Cristo é o único Salvador. O poder da fé não reside simplesmente nela, mas reside em alguém que se entregou por nós para que nós tenhamos fé nesse Salvador e podemos ser salvos. Além dos títulos que Jesus recebeu, os reformadores acreditavam que ele tinha um tríplice ofício, que nos ensina muitas coisas. Ele era profeta, ele era sacerdote e também rei. Como profeta, Jesus nos ensinou e nos instruiu a respeito da interpretação correta da lei e a maneira certa de viver. Muito diferente do que o povo daquela época vivia. Ele veio então para demonstrar que a lei se cumpriria nele e que ele seria o padrão perfeito, nos ensinando então a entender a voz de Deus. Hebreus 1, no verso 1, afirma que Deus fala conosco através do seu Filho Jesus. E por isso nós entendemos esse profeta como a voz de Deus encarnada, esse verbo que veio até nós para nos ensinar. Mas ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, que não somente faz o sacrifício, como também é o próprio sacrifício, que se entrega no nosso lugar para morrer pelo pecado que era meu e que era seu. Além disso, quando ascende aos céus, ele ergue as mãos sobre os discípulos e os abençoa, assumindo essa figura que para os discípulos de bênção deveria vir do sacerdote. E ele esclarece: eu sou o sacerdote verdadeiro, eu sou o sumo sacerdote, que além de pagar o preço pelo pecado de vocês, eu também vou os abençoar. Mas Jesus também é rei, e como rei, ele quer governar a nossa vida. Ele quer governar as nossas atitudes e ele precisa reinar em nós. O primeiro aspecto é satisfazer a justiça divina através do cumprimento e da obediência da lei. E o livro de Romanos deixa claro que a lei revela a incapacidade do homem de viver conforme a vontade de Deus. E por isso nós precisamos do sacrifício de Jesus que nos justifica. O segundo aspecto é que era necessário que alguém pagasse o preço do pecado. E segundo Romanos 6:23, o salário, a consequência, o preço do pecado é a morte. E Jesus morreu no nosso lugar. Tudo o que fizermos será manchado sempre pelo pecado, sempre pela nossa incapacidade humana. Mas Jesus, ele foi o exemplo perfeito. Alguém que obedeceu à lei divina e que morreu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E cumprindo esses dois aspectos necessários, nós então temos o nosso Salvador. Somente por Jesus nós podemos ter a salvação. Romanos 5,10 diz o seguinte: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O sacrifício de Cristo nos traz a salvação. E o versículo 19 também deste capítulo diz que, assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Este um só homem que obedeceu é Jesus. Este um só homem que entregou a sua vida por nós é Jesus. E é por isso que somente por meio dele nós acreditamos ser salvos. 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outra prática, não há outra crença, nada que substitua o que Cristo fez por nós. Por isso, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai.
Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Precisamos anunciar esse Cristo que morreu por nós para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que realiza essa obra gloriosa em nós. Você já entendeu o papel de Jesus Cristo na sua vida? Como aquele que te instrui, que te ensina, aquele que pagou pelo teu pecado, que se sacrificou por você, que lhe abençoa, mas que também quer dirigir e guiar a sua vida? A fé reformada leva em consideração esse importante aspecto, que somente Cristo é o nosso Salvador e nós devemos obedecê-lo. Deixe nos comentários aqui as suas dúvidas, as suas sugestões a respeito desse tema, e nós temos também no nosso canal um vídeo falando sobre Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério e outras informações muito importantes sobre ele. Então aqui nessa série de Teologia Descomplicada já tem um vídeo falando sobre Jesus e você pode acessar para tirar mais dúvidas. Deus te abençoe e lembre-se disso, somente Cristo é o nosso Salvador.